começar bem. Que voz linda, de câncer, não? Que voz linda. Queridos, uma boa noite para todos. Uma feliz semana. Começamos uma nova semana. E hoje a gente quer tratar de um tema. Domingo eu sempre costumo dizer que os nossos cultos são evangelísticos. Essa é a maior proposta do culto de domingo. Culto evangelístico é um culto para que a gente possa usar bastante a Bíblia. Que a gente possa extrair da Bíblia, né? O tema, sempre aquele tema que é proposto no dia. E é uma forma da gente estar exercitando aí o estudo da Palavra de Deus, né? O manuseio da Palavra de Deus. Esse tema de hoje, na verdade, ele já está sendo falado aqui desde o início do culto. Foi falado nos louvores, foi falado no Provai e Vede, foi falado foi cantado também sobre ele aqui do ensino do Arautos do Rei. E é um tema central de toda a Bíblia. Não sei se vocês já pensaram em algum tema. Se pensaram no que eu vou falar, acertaram. O Evangelho Eterno. Alguém pensou nesse tema? O Evangelho Eterno. Mas o que significa a palavra Evangelho? Alguém sabe? Boas novas. Boas novas. O que mais? Boas notícias. Evangelho significa isso, boas novas, boas notícias. Na etimologia, né, dessa palavra, na origem dessa palavra, essa palavra evangelho, ela vem do grego antigo, euangelion, evangelho no grego, euangelion, que tem esse significado, boa nova, boas notícias. Deriva da junção de eu, que é bom e agradável, e angelion, que é mensagem e notícia. Esse termo era usado no mundo grego para anunciar notícias importantes, mas foi no cristianismo que ganhou o significado de mensagem de salvação de Jesus Cristo. Vocês trouxeram sua Bíblia? Levanta aí primeiro. Amém. Alguns têm a Bíblia no celular, né? Então vamos estudar um pouquinho a respeito desse tema nessa noite, aprender um pouquinho mais a respeito do Evangelho Eterno. Por que pregar o Evangelho? Essa é a grande pergunta. São boas novas, são boas notícias. Por que pregar sobre essas boas novas e sobre essas boas notícias? Primeiro vamos ver quem foi aquele que nos deu a ordem para pregarmos essas boas novas e essas boas notícias. Abre aí a tua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Verso 15, amém? 16. Alguém perguntou aí se pode ler? Pode ler, Davi. Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. Não, é Marcos 16, 15. 16, verso 15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ah, sim. Ide por todo mundo e pregai o quê? O evangelho. Quem deu essa ordem? Jesus. O próprio Jesus falou: ide por todo mundo e pregai essas boas novas, essas boas notícias
de salvação. E por que o homem só pode ser salvo através dessas boas notícias? Romanos 1, verso 16. Romanos 1, verso 16. Alguém gostaria de ler? O Edivaldo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Só o Evangelho tem o que então? Poder. Poder de salvação. Só através do Evangelho. Ainda em Romanos 10, vai um pouquinho mais à frente aí. Romanos 10, do versículo 14 e 15. O Bira levantou ali. Se você quiser, Bira, pode ler para a gente, por gentileza. Romanos 10, versos 14 e 15. Vamos estender um pouquinho mais esse pensamento. Como, porém, invocarão aquele em quem creram, e como crerão naquele Em quem não creram, né? O primeiro em quem não creram. Vou ler de novo. Pode ler. Isso. 14, né? Isso. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Obrigado, Bíblia. Então, só o Evangelho pode salvar. Mas alguém tem que ir lá pregar esse Evangelho. Certo ou errado? Alguém tem que dar essa notícia. Alguém tem que dar essa boa notícia. Alguém tem que levar essa boa nova. E quem vai fazer isso? Nós. Diz aqui, olha que coisa linda. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Né? Às vezes as pessoas andam por aí só falando coisa ruim, coisa que não vale a pena. E essa coisa maravilhosa que é o Evangelho, né? Que deve ser pregado, que é o poder de salvação, ele acaba muitas vezes ficando de lado. Precisamos pregar. Os nossos pés têm que ser para serem usados na pregação do Evangelho, das boas novas de salvação de Cristo Jesus. Sabe por quê? Ezequiel 33, verso 8. É isso aí, hoje é dia de fazer essa Bíblia. Essa Bíblia funcionar. Você vai aprendendo no culto evangelístico onde está o livro, né? E eu nem sabia que existia esse livro na Bíblia. Tem gente que nem sabia que existia, o livro está lá, né? Porque não aprendeu a procurar. Então, Ezequiel 33, verso 8. Amém aí, igreja? Amém. Acharam? Alguém quer ler essa passagem? 33, 8. Isso. Quer ler, irmã Sampaio, para a gente? Não. A minha não lê. Narcisa, quer ler para a gente, Narcisa? Se eu disser ao perverso, o perverso certamente. Ó perverso, né? Se eu disser ao Certamente morrerá, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse
perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Olha que coisa séria. Por que devemos pregar o Evangelho então? Um dos motivos. Deus vai cobrar do vizinho, do colega de trabalho, daquele que você deveria ter levado essas boas novas e que se perdeu na iniquidade, né? Porque de repente eu e você não falamos para ele, não demos essa boa notícia de salvação. Olha o que é dito aqui, peraí um minutinho. No livro Testemunhos Seletos, página 3, Testemunhos Seletos, volume 3, página 306. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito. Tenhamos calçados os pés com os sapatos do Evangelho, prontos para marchar imediatamente à primeira ordem. Cada hora, cada minuto é precioso. Não temos tempo para gastar com a satisfação dos nossos próprios desejos. Ao nosso redor há almas que perecem em pecado. Cada dia há alguma coisa para fazer por nosso Senhor e Mestre. Cada dia devemos apontar às almas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outro texto, Testemunhos Seletos, nos é dito o seguinte: milhares de almas descem à sepultura todos os dias, sem terem ouvido a respeito do Evangelho eterno. Isso é sério. Milhares de almas descem à sepultura todos os dias, sem nunca terem ouvido a respeito do Evangelho eterno. Temos uma grande responsabilidade, sim ou não? Sim. Temos uma grande responsabilidade. Semana passada falamos sobre os anjos, lembra? Quem estava aqui semana passada? Vocês sabiam que esse assunto do Evangelho eterno é um assunto que chama muito a atenção dos anjos? Eles gostariam, né? Eles gostariam, se possível fosse, de estarem no nosso lugar na terra, falando a respeito desse Evangelho. Olha o que diz a carta de 1 Pedro 1, no verso 12. 1 Pedro 1, verso 12. É lá no final da Bíblia, 1 Pedro. Amém? Amém. Alguém quer ler esse texto? 1:12? Rosemary? Pode ler, por gentileza. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para que vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anhelam perscrutar. Olha que coisa linda. Mas por que será que aos anjos não foi dado esse privilégio? Lá no livro Atos dos Apóstolos, página 330, nos é dito o seguinte: temos, porém, este tesouro, o Evangelho, né? Esse tesouro é o Evangelho. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus poderia ter proclamado sua verdade por meio de anjos sem pecado, mas esse não é o seu plano. Ele escolheu seres humanos,
como eu e você, cheios de fraquezas, como instrumentos na execução de seus desígnios. Os tesouros de valor inapreciável são colocados em vasos terrestres. Por intermédio de homens, suas bênçãos devem ser transmitidas ao mundo. Por meio deles, sua glória deve brilhar em meio às trevas do pecado. Em amorável ministério, devem ir ao encontro dos necessitados e dos pecadores e guiá-los à cruz. E em toda a sua obra devem tributar glória, honra e louvor àquele que é sobre tudo e sobre todos. Amém? Amém. Os anjos queriam ter esse privilégio, mas Deus deu esse privilégio a nós, seres humanos. Como diz Paulo, vasos de barro, imperfeitos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando estamos levando esse evangelho e pregando esse evangelho às outras pessoas, esse ato faz com que a própria salvação esteja sendo operada em mim e em você também. Ao levarmos a cura, estamos sendo curados também. Por isso que Deus nos concedeu esse enorme privilégio. Os anjos também, né? Assim, os anjos não experimentaram a salvação. Não experimentaram. Imagina um anjo Não batendo. tem como contar. Como a pessoa, o pecador tem. Viveu isso. Não tem essa identificação Tem. toda, né? Imagina o anjo batendo na sua porta, você sofreu uma perda, e agora o anjo bate lá na sua porta e fala assim: eu entendo bem o que você está passando. O anjo nunca perdeu, né? O pai, a mãe, enfim. Então, até por conta dessa identificação humana, desse sofrimento que todos nós compartilhamos, né, por conta do pecado, isso faz com que a gente possa ter mais empatia, né, entender melhor as pessoas e conseguir se colocar melhor no lugar do pecador, porque somos também pecadores. E uma outra coisa interessante, né, Cida? Quando você lê a Bíblia, você percebe que Deus sempre fala às pessoas através de uma outra pessoa, de um profeta, de um mensageiro. Dificilmente Deus fala direto com o ser humano. Ele fala sempre através de um outro pecador. Essa coisa da identificação, ela é tão importante, mas tão importante que o próprio Deus se fez homem. Para quê? Exatamente. Para que pudesse se identificar melhor com a raça humana, né? Então Cristo sabe o que é sofrer, o que é padecer, o que é perder. E por isso, né, a gente consegue se identificar com o nosso Salvador. Mas vamos prosseguir aqui. 1 Coríntios 1, 21. 1 Coríntios 1, 21. Não fiquem preocupados que eu estou olhando meu relógio, tá? 1 Coríntios 1, 21. Alguém achou? Gostaria de ler? Pode ler. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar quem crê, salvar os que creem, pela loucura da pregação. O Evangelho para muitos é considerado o quê? Loucura. Loucura. Tem pessoas que não conseguem crer nisso, né? Porque até onde a ciência conseguiu chegar até hoje não alcança. O
poder, né, de salvação que há no Evangelho. 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, (18-20). Porque essa loucura tem que ser pregada. Eu vou ler esse aqui, que é um texto um pouco mais longo. 5, 18-20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Qual é o ministério que Deus confiou a mim e você? Ministério da reconciliação. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem de reconciliação entre o homem e Deus. Deus espera que eu e você abracemos esse ministério. 1 Coríntios 3:9, aí pertinho mesmo. 1 Coríntios 3. Volta aí, 1 Coríntios, não é segundo não. 1 Coríntios 3, verso 9. Lê aí, Davi, para a gente. Porque de Deus somos. Porque de Deus somos cooperadores. Louvor de Deus, edifício de Deus sois vós. Porque de Deus somos o quê? Cooperadores Do ministério. Qual ministério? do Evangelho. Da reconciliação. O Evangelho eterno, ele é o Evangelho que reconcilia o homem a Deus. Aqui na revista The Heaven Herald é dito o seguinte: devemos ser co-obreiros de Deus. Presta atenção, por que devemos ser co-obreiros de Deus? Porque Ele não finalizará a sua obra sem os agentes humanos. Olha que coisa, hein, Marisa? Deus não vai finalizar a obra dele Jesus não vai voltar. sem a cooperação dos agentes Jesus não vai voltar se humanos. a gente não, Que coisa, hein? não pregar o A Evangelho. responsabilidade é muito grande. A responsabilidade é muito grande. O último texto agora da noite. Sei que você já está querendo ir embora, 8h20. Vamos ver o último texto da noite. Mateus 24, verso 14. E já tem gente até que sabe Esse que é o texto. Claro, Mateus 24, verso 14. Amém? Amém. E será o quê? Pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando pregamos o evangelho, estamos apressando a vinda de Jesus a esse mundo. Amém. Porque a última coisa que vai faltar para Jesus voltar é a pregação do evangelho a todo mundo. E se ele não vai terminar essa obra sem a minha ajuda e a sua, precisamos nos empenhar na obra da pregação do evangelho. E assim estaremos apressando a vinda do Senhor. Amém.
Em essência, as boas novas de salvação é a convicção de que, apesar dos nossos pecados, Deus nos ama e nos oferece o perdão e a vida eterna através de Jesus Cristo. Um presente de graça que devemos aceitar e partilhar com o mundo. Amém. Quer você entregar o seu coração essa noite a Jesus? Para que Ele possa te usar como esse agente de reconciliação, esse agente de pregação do Evangelho ao mundo? Fica de pé então, ao cantarmos esse último hino. Vem cá, irmão de volta. Toma o meu coração.